É o que nós vamos ler aqui, respeito, temor a Deus. Então quer dizer que aqui na casa do Senhor eu sou temente, lá fora não. Eu ando relaxadamente, falo palavras erradas. Pode isso? Não pode. O Filho de Deus, o cristão, ele é filho do rei. Ele é filho do rei. Por que que enquanto estávamos no mundo, o Senhor nos encontrou? Porque nós somos filhos do rei. Amém. Ele nos encontrou lá fora, ele não nos encontrou aqui dentro. Aqui nós nos encontramos, mas lá fora ele nos encontrou, lá fora. Quem que estava com a vida toda arrumadinha aqui? Ninguém. Quando ele nos encontrou, quem estava com a vida arrumada? Arrumada perante Deus, quem estava? Nós não estávamos, irmãos. A nossa vida estava desarrumada. Zambujeiro bravo. E nós estávamos correndo para longe da responsabilidade sagrada divina. Olha, e o que a palavra de Deus nos fala? Que Deus estava cuidando de nós lá. Não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Por que nós não fomos sucumbidos lá? Por que nós não fomos sucumbidos lá fora? Porque nós não fomos sucumbidos, irmão. Nós não fomos derrotados quando nós estávamos no terreno de Satanás. Sem nem pensar em Cristo. Nós não fomos derrotados. Nós saímos de lá vencedores. Amém. Satanás foi derrotado lá. Amém. Olha, aqui em Hebreus 12, olha o que fala. Quer ver? Ó, Hebreus capítulo 12. Ele vem dando aqui as ordenanças. Tenha cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, tal, porque trocou por um manjar e tal, e tal, e tal. Aí ele fala assim, ó. A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos. Esses somos nós. Por quê? Lá no Antigo Testamento, Deus tinha escolhido o primogênito de cada casa para ser sacerdote. Como eles negaram a palavra, Deus escolheu os levitas. Só que, a princípio, eram os primogênitos. O primogênito de cada casa. Então, Deus tem nos trazido de volta. Amém. Olha, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus. Então, quando que nós fomos inscritos no céu? Quando que nós fomos inscritos no céu? Quando nós levantamos a mão e nós aceitamos Jesus como nosso Salvador? Ou nós aceitamos a mão ou nós levantamos a mão e aceitamos Jesus porque nós estamos inscritos no céu? Ele nos encontrou primeiro. Amém. Olha bem. Que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso aqui é muito profundo, irmão, porque Ló era um homem justo, vivendo no meio de Sodoma. Deus poupou a vida dele porque Abraão intercedeu. Só que nós somos justos aperfeiçoados. Nós não vivemos no meio de Sodoma contaminado com os manjares dele. Nós escolhemos o vitupério de Cristo. Nós escolhemos
escolhemos respeitar a Deus. Ó, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Daí, o profeta continua lendo. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus. Então, Salomão escreveu tudo aquilo para nós. São muitos conselhos. Muitos conselhos. Mas, no finzinho do livro, ele deu um resumo. Ó, é sabedoria daqui, é sabedoria daqui, é sabedoria dali, e provérbios, e por aí vai, e vai Eclesiastes. E no final ele fala, e de tudo que se tem ouvido, o fim é. Ele deu um resumo em um versículo. O resumo em um versículo. Teme Deus e guarda os seus mandamentos. Irmão, o homem que é temente a Deus, ele guarda os seus mandamentos. Quem crer e for batizado será salvo. Como que um que crê, ele não vai querer o batismo? Agora, muitas vezes, nós vemos pessoas sendo batizadas e pedindo o batismo sem ainda crer. A emoção faz isso. A emoção faz isso. Mas quem crê, se posiciona. Nós somos as únicas pessoas do mundo que não vivemos naquele sonho, o sonhador do mundo que fica fazendo planos e planos e planos. Não. Se eu quero trabalhar em determinado serviço, Deus me dá sabedoria e eu vou estudar aquilo e vou planejar minha vida para eu conseguir trabalhar naquilo. Eu não vou chegar lá de qualquer jeito. Irmãos, é a coisa mais difícil. Um cristão mesmo ser mandado embora por justa causa. Só quando é perseguição, é pelo motivo da palavra, mas porque ele trabalhou errado, porque ele fez as coisas atrapalhadas lá, não existe isso no nosso meio. Não, porque isso é temer a Deus. Isso é temer a Deus. Olha, aqui na mensagem a respeito, o parágrafo 46 em diante, que é quando o profeta lê as Escrituras, né? Ele lê no 44. Daí ele fala assim, a conclusão de todo assunto é para temer a Deus. Temer não é ter medo. Eu tenho temor pela minha esposa. Então, isso vai fazer com que eu não faça coisas erradas em relação a ela. Eu tenho temor pelos meus filhos. Os meus filhos têm temor por mim. Então, vai fazer com que eu trabalhe, com que eu coloque o pão na casa, com que eu cuide deles. Ou eu vou querer enquadrar maltratando os ungidos do Senhor, porque eles são meus filhos aqui na terra. Mas e perante o Senhor? Eles são meus irmãos, não são? Amém. Né? Olha como que é profundo. A conclusão de todo assunto é para temer a Deus. E quando você não pode ter respeito, até que você tenha temor, você tem que ter temor de Deus. Salomão também disse em Provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Às vezes, irmãos, nós encontramos pessoas que não têm temor em falar determinadas palavras para outro. Esquece que o Espírito Santo está morando dentro daquela pessoa. E daí fala. Aí a língua fala demais. Por isso que a língua bota fogo. Não. Agora, aquilo não quer dizer que você tenha medo dele.
Porém, isso quer dizer que você está dando respeito e reverência. E quando você respeita a Deus, você teme a Deus. Você teme que você possa desagradá-lo de alguma maneira. Você teme com receio de você fazer algo errado. Você não desejaria fazer. É como aquele índio falou para o irmão Brana. Irmão Brana está indo muito depressa. Está caminhando muito depressa. Não, mas eu quero caçar ainda. Ele falou, mas a caça está lá, ela não vai sair de lá. Lá é o lugar dela. Dá um passo e olha 9 vezes. Olha 10 vezes, eu não lembro lá, mas olha muitas vezes. Eu temo minha mãe, eu temo minha esposa, eu temo minha igreja. Ué, mas o pastor teme a igreja? Sim, senhor. O pastor teme a igreja. Ele é pastor das ovelhas do Senhor. Ó, Davi não cuidava das ovelhas do pai? Nós já temos aprendido isso. Agora, esse temor tira-lhe a autoridade pastoral? Não, pelo contrário. Olha, por que que lá com Josué foi passando um a um e ele olhando no olho, e na hora que Acã passou, né? Aqui o erro. Aí morreu ele, a família dele, os filhos dele. Porque aquilo ali, ele estava protegendo a congregação. Irmãos, quando nós passamos aqui na Santa Ceia, aqui, e olhamos o pastor, e ele olha no nosso olho, aquilo ali não é uma invenção, não. Não é uma coisa que saiu da cabeça de alguém, não. Não é, assim, uma ideia, não. Nós temos aprendido que nem devem brincar de celebrar Santa Ceia. Às vezes as crianças brincam de cantar hino, de cultinho, que tudo isso é muito bom, mas com a Santa Ceia, não toque. Isso é muito sério. Chega uma hora que a pessoa saiu do primeiro átrio, do segundo átrio e entrou no Santo dos Santos. Não é que está sendo representado aqui, ó. Representado não, é o que é mesmo. Quando passa aqui na Santa Ceia, há a cura, a libertação. Por isso que nós não devemos ficar fora. Se nós somos lutadores, nós devemos tomar. Então não é que inventou uma coisa, tem que olhar no pastor. Não é o homem. É o homem ungido. Ó, é o justo aperfeiçoado. Aqui, ó. É bonito isso, né? O justo. Ó. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha que profundidade, irmão. É Hebreus 12. Hebreus 12, 23. Ó. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Será que reino que não pode ser abalado, nós ainda vamos receber ou nós temos recebido? Ele nos fez reis e sacerdotes, não é isso? Lá, ele rejeitou os primogênitos, ele cobrou das tribos a quantidade. Pode voltar lá e ler. As tribos tiveram que pagar. Porque eles deram um passo atrás. Era para eles ser os príncipes, irmãos, que mexiam nas coisas da casa de Deus. Era para ser cada primogênito. Daí lá no bezerro de ouro, né? Eles deixaram Deus de lado. Daí, Deus chamou os levitas. Aí Deus falou assim, Moisés, conta quantos levitas tem e quantos primogênitos tem.
Irmão, se nós estivermos aqui pensando que a graça de Deus como diz as pessoas, é deixar barato, é passar a mão por cima, não é. A graça de Deus não é isso que a gente vê, não. Que o mundo acha que é. A graça de Deus, ela é justiça primeiro. Jesus teve que morrer para manifestar a graça de Deus. Porque lá no princípio teve uma ordenança. Se pecares, morrerás. Então Deus exigiu morte. Aí seu filho tomou o lugar. Isso é profundo. Às vezes nós pensamos, às vezes nós vamos levando assim mais ou menos, de qualquer jeito, e acha que o negócio dá para ir. Na hora que chegar no santo dos santos, irmão, você tem que ter uma corda para te puxar, porque você morre. E todo mundo tem que chegar naquele lugar, porque o véu foi rasgado. Amém. Não é eu, ou outro, não. É todo mundo. Agora não é o sumo sacerdote somente, não. Olha, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Olha, por que nós temos que ter respeito e temor? A coisa de Deus é fina. A coisa de Deus, ela é muito fina. Muitos já devem ter tido essa experiência. Existe uma velocidade boa para a gente andar no carro. E, de repente, você não percebe, você passou da velocidade um pouquinho. E daí chega a curva. E daí o carro dá aquela balançada assim, ó. Que parece que você vai sair voando. E você consegue aprumar o carro. Agora, se com Deus nós der uma balançada dessa, nós não apruma não, viu? Não apruma não. Aí você entra na curva um pouquinho rápido, que o carro faz assim, ó. Você dá aquela gelada que parece que não vai ter jeito. Deus exige respeito. Olha, aonde que está? Nós lemos outro dia Salmo, está aqui marcado aí, no Salmo 105. Ó. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu que ninguém que os oprimisse, não permitiu a ninguém que os oprimisse. E por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Agora, se Deus impede o ímpio de tocar em nós, e nós próprios de tocar em nós mesmos, e nós que estamos sentados à mesa com Ele, almoçando com Ele, jantando com Ele, conversando com Ele, e não estamos percebendo que é Ele. Nós estamos sentados, nós estamos dentro de casa com Ele. Nós estamos sentados aqui na igreja com Ele, e nós não estamos percebendo que é Ele. Porque se o Espírito Santo habita em nós, quem mais nós podemos ser? Quem mais nós podemos ser, irmão? Ó, nós paramos mais ou menos por aqui outro dia. Deus tem exigido aquilo para Ele mesmo e para os seus servos. Deus exige respeito. Tem muita coisa que é facultativo. Você faz se você quiser. Né? Você faz. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. Mas esse assunto aqui não é assim. Deus exige respeito para os seus servos. Irmãos, está chegando a hora, eu acho que já é a hora, de nós compreendermos que cada um de nós está aqui a serviço do Rei. Amém.
servos. Nós somos filhos, mas nós somos servos. O filho, irmão, de qualquer maneira, ele vai herdar. Ele é filho, ele herda. Mas tem aquele filho que é preguiçoso, que ele não trabalha direito, que ele não faz o serviço bem feito. Ele não vai deixar de ser filho. Mas será que está certo? Será que está certo, irmãos? Ó, Deus exige respeito para os seus servos. Eles são seus servos porque ele vindica esses servos pela sua palavra. Então vamos parar um pouquinho aqui. Nós sabemos que em cada época, em cada era, em cada tempo, existe uma parte da Bíblia cumprindo. Hoje está cumprindo a pregação de Noé? Hoje na Terra? Não. Não é tempo de construir um barco de madeira, é? Não é. Não é. Hoje é tempo das tábuas da lei? Não. No sentido mesmo, assim, de o corpo de Jesus ser crucificado na cruz? Não é. Já fez isso. Ele já fez isso. É tempo de João receber o Apocalipse? Não é tempo. Só que é tempo de quê? O que nós estamos cumprindo na Bíblia? Por quê? Nós somos guardados por causa da palavra. Por isso que o mundo não pode tocar em nós. Então, qual que é a palavra de hoje? O que a Bíblia fala que é a palavra de hoje? É Malaquias 4, 5, 6. Apocalipse 10, 7. Lucas 17. Ou nós estamos cumprindo a palavra, ou nós estamos cumprindo essa parte da palavra, ou nós estamos cumprindo outras partes, que serão escarnecedores e zombadores. Ou nós estamos cumprindo Romanos 1, né? Aqui, ó. Então, uma parte da palavra nós estamos cumprindo. E a palavra fala tanto de quem está servindo a Deus, quanto de quem não está servindo a Deus. Toda a humanidade está cumprindo a Bíblia. Mas os ungidos do Senhor, ó, será que os ungidos do Senhor se enquadram aqui, ó? Ó, quer ver? Ó, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Até aí nós vemos bem, né? Porque a idolatria nas imagens, nas estátuas aí, né? Tudo bem. Né? Nós estamos enxergando. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. E aí? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, por que o mundo está nessa condição? Porque eles não cumpriram o que nós acabamos de ler aqui, ó. Deus exige respeito. Quando Deus exige, quem não cumpre tem uma pena. É verdade. A penalidade do pecado. É verdade. Olha, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Nós não estamos cumprindo isso aqui da Bíblia. Isso aqui não é o que nós estamos cumprindo. Nós estamos cumprindo outra parte da Bíblia. Olha, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O que isso quer dizer? O que é natureza de mulher? O que é natureza de homem? E elas mudaram o contrário, o uso contrário
Deixaram de fazer o que é natural da mulher, para querer fazer o que é natural do homem. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão. Não precisa nem explicação isso aqui. A Bíblia é muito complicada, eu não consigo entender quando eu leio. Mas isso aqui precisa. Cometendo torpeza e recebendo em si mesma a recompensa que convinha ao seu erro. Daí vai indo, né? Daí eles são desobedientes, caluniadores, murmuradores, detratores, e daí vai. Os quais, conhecendo a justiça de Deus. Que diferença que tem a justiça de Deus da graça de Deus? Nenhuma. Só que é graça para uns e justiça para outros. Lá no Monte Calvário teve 2 leis. E lá no Monte Sinai, 2 leis. Quem aceitava era bem-aventurado e quem não aceitava era punido. Aqui é a mesma coisa. Aqui está falando do Monte Calvário. Nós aceitamos e nós recebemos as bênçãos. O mundo não pode tocar em nós, irmão. Amém. Mas não pode tocar mesmo. Amém. Quando eles acham que eles podem tocar, eles estão só cumprindo o plano de Deus. Se o mundano fizer alguma coisa com algum de nós, que aparentemente está nos prejudicando, e ele achar que é glória para ele, e ele só está cumprindo o plano de Deus. É que Deus falou, cutuca meu filho lá um pouquinho, porque ele está precisando chegar no lugar. Aleluia! É só isso, porque eles não podem fazer por escolha deles. É verdade. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem as que fazem. Olha, nós estamos, irmão, na hora mais profunda que o homem já pôde viver na Terra. É a hora mais profunda que tem. Aqui, vamos voltar lá para Hebreus. A Bíblia toda é boa, irmãos. A Bíblia inteirinha, ela é muito boa. Mas os fins dos livros, eles são bons demais. Quando vai chegando no fim do livro, parece ter um resuminho para nós. Porque se nós tiver um pouquinho de dificuldade, ali no resumo o negócio fica facinho. Escuta. Hebreus 11, né? E daí veio aí falando, e eles venceram pela fé, e deixou o Egito, e celebrou a Páscoa, e passou o Mar Vermelho. Esse dia atrás teve uma cliente na loja lá, né? A gente fica lembrando das coisas, né? A gente tem que fazer umas perguntas, né, irmão? Porque vai fazer o quê? Daí ela falou assim para mim, você tem tecido com motivo de Páscoa? Daí eu falei, mas a Páscoa que ela só está falando é a do coelhinho, a do ovo ou a da Bíblia? Eu tinha que perguntar. Ué. Mas tem que perguntar, porque senão você não sabe o que você vai. Eu perguntei, naturalmente. Ela respondeu, ela não achou ruim, não, entendeu? Mas ela falou, não, pode ser um, pode ser o outro. É a condição que o mundo estava. Tudo para eles é Páscoa. Não, pode ser o desenhinho aqui, ou pode ser a da Bíblia também. Mas conosco é diferente, irmãos. Olha só, olha bem, pela fé celebrou a Páscoa. Pela fé celebrou a Páscoa. E a aspersão e a do sangue, para que
o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Agora nós somos o quê? Assembleia dos primogênitos, não é isso? Amém. Então tem que haver uma celebração para que o destruidor dos primogênitos não nos toque. Porque os primogênitos de Satanás, do mundo, eles estão sendo tocados e destruídos. Enquanto nós estamos protegidos. O profeta fala, eu acho que é na mensagem do sinal, que a criança chegou para o pai e falou, papai, eu estou ouvindo lá fora o coleguinha meu gritar lá e morrer, papai, como é que eu faço? Filho, pode ficar tranquilo, brinca com o teu carrinho aí, que aqui esse anjo não entra, não. Você pode ficar à vontade aí. Fala, oh, Senhor, meu colega está sendo mandado embora, o desemprego está muito grande, isso aqui está acontecendo ali, e está matando o vizinho meu, e está... Não, pode ficar sossegado, irmão. Pode ficar sossegadinho. Não, morreu 4 ali, morreu 3 ali, morreu ali. Todo mundo assustado, fica. Fica, ué. Está uma destruição de vida nas empresas da cidade aí, que está fora do comum, não está? Não está mesmo? A gente passa por aí, vê as lojas quebradas, tudo aí. Mas pode dormir sossegado. Tá? Eu posso dormir sossegado, o outro pode dormir sossegado. Porque o que nós estamos fazendo aqui na Terra não é o que nós somos cristãos, irmão. O que nós trabalhamos não é o que nós trabalhamos para a nossa sobrevivência. Nós oramos, nós pedimos um emprego, Deus cuida de nós. Amém. E ele vai cuidando, e cuida nas estradas, e cuida, ó. Sofreu um acidente, mas o senhor sofreu alguma coisa, Maria Delmar? Não sofreu nada, o senhor está aqui forte, saudável, servindo a Deus do mesmo jeito. Outro sofre outra coisa, outro sofre ali, é só para nós chegar mais perto de Deus um pouco, irmãos, é só isso. Eu passo por isso, o irmão passa, o outro passa, o outro passa, o outro passa. Todos nós passamos. E tem hora que nós temos que estar deitados lá, o profeta fala isso, lá no hospital, para poder ter um tempo para poder parar. Porque a agitação está grande. A agitação está muito grande. Ó. Tudo que fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim fizestes. Agora, nós sempre olhamos isso aqui, irmão, para o lado bom, não é? Não é verdade? Ah, deu um copo, ajudou um pequeno e vai ser abençoado, né? E se fizer o contrário? Mas tudo que fizesse a um desses meus, a mim fizeste. Aí entra respeito. Eu estava lendo aqui na mensagem, uma libertação total. Irmão, nós temos que ter essa libertação total, para que nós possamos, não é esperar que o irmão me respeite, é eu respeitar o irmão, independente se ele me respeita ou não. Aí, se cada um de nós agir dessa forma, o Espírito Santo se agrada, faz morada no nosso meio, não para uma doença no nosso meio, nem uma desavença para no nosso meio. Pode estar onde estiver. Pode acontecer o que acontecer, nós estamos protegidos. Como é que fala lá mesmo? Que em vão vigia a sentinela, em vão os que trabalham edificam a cidade, e aos seus Deus dá o sono, Deus dá o repouso, Deus dá a tranquilidade. Enquanto nós dormimos, o nosso pão está sempre preparado. Enquanto nós dormimos, as nossas coisas estão sendo preparadas, irmão. Enquanto nós estamos dormindo, vai ter um lá querendo vender um carro lá, que é o que nós estamos precisando. Enquanto nós estamos dormindo, vai ter um querendo desocupar um cômodo lá, que é onde eu estou querendo trabalhar. Enquanto eu estou dormindo, vai ter um querendo pedir a conta, que é o serviço aonde eu vou entrar. É assim, enquanto eu estou dormindo. Enquanto eu estou dormindo lá, eu deitei para dormir. Em paz me levantei, porque o Senhor me sustentou. Nós temos que tomar posse disso. Amém. É disso que nós temos que tomar posse. Porque, senão, o que nós estamos fazendo aqui no mundo?
lutando pelas coisas do mundo. Eu preciso ser mais corajoso lá fora. Preciso ser mais corajoso lá fora. Aqui dentro nós é corajoso, irmão. Mas lá fora nós temos que ser enfrentador. Daí o profeta fala assim, ó. Agora, antes um pouquinho, tudo que fizesses a um desses meus pequeninos, a mim me fizesses. E é melhor que lhe fora que se pendurasse ao seu pescoço uma mó de azenha e você fosse submergido nas profundezas do mar do que ofender a um desses. Porque eu vos digo que aos seus anjos nos céus sempre, olha só, o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Dos que o temem, não é? E esses anjos estão diretamente com Deus conosco, com Deus conosco, com Deus conosco. Ó, e aos seus anjos, no céu, sempre vem a face. Olha só. Vamos ler de novo para nós entender. Porque eu vos digo que os seus anjos, o anjo que cada um de nós tem, não é aos anjos do Senhor, não. O anjo que Deus preparou para que cuide de mim. Ó, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Não queira tocar no ungido do Senhor e pensar que o anjo do Senhor está deixando tocar e deixar passar batido aquilo, porque não fica impune. Agora nós sabemos quem são eles, que nós sendo filhos de Deus, que nós somos uma parte de Deus e Deus exige esse respeito. E então Deus mostra quem são seus filhos. O negócio não fica por ali. Aquela vez que o irmão Bilipol, conversando com o irmão Brana, e o irmão Brana deixou ele de lado e saiu, ele falou, filho, é porque o Espírito Santo não estava se alegrando da tua conversa. E ele estava com uma intimidade com o papai dele, humano. Mas quem que estava dentro daquele homem humano? Agora, será que é diferente conosco? Nós não podemos ser tolos, irmãos, a pensar que é diferente. O Espírito Santo, ele distribui os seus dons e cada pessoa age de uma maneira de acordo com o que o Espírito Santo distribui. Mas o Espírito Santo é o mesmo. Amém. Dentro de um e dentro de outro. Um sabe cantar, o outro não. Um faz uma coisa, o outro faz outra. Mas em todos nós é o Espírito Santo. E este não pode ser ofendido. Olha, e daí é onde o profeta entra, que está na hora de nós terminar. E então Deus mostra quem são seus filhos. Ele mostra isso por maravilhas e sinais. E que isso está sendo feito. Então, o que o mundo vê? O que Deus fez, o que ele vai fazer. E nós estamos vendo o que ele está fazendo hoje. Nós somos exemplo vivo. Daí o profeta fala assim, ó, agora, nós vamos começar agora e pôr em questão algumas dessas pessoas. Aí ele chama. Eu estou gostando demais de segunda-feira. Que daí, agora aqui, irmãos, ele vai chamar Noé. Só que junto com Noé, eles vão chamar os que rejeitaram a pregação de Noé. Ó, vem cá para o banco das testemunhas. E daí depois aqui, irmão, ele chama Moisés. Daí mais para frente um pouco, ele chama Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, né? E por aí vai. Então, irmão, ele tem nos chamado para ser testemunhas vivas, eficazes,
Olha, às vezes nós compramos coisas que nós temos na nossa casa, que nós não usamos, não é verdade isso? Daí nós chamamos de bugiganga, né? É uma coisa errada lá que não serve para nada. Mas no corpo de Cristo não tem isso. Amém. O corpo de Cristo, ele é... Olha só, às vezes nós compramos um negócio lá, nós achamos bonito e nós compramos. Mas Deus não olha para nós porque nós é bonito, porque nós é feio. Ele olha para nós pelo sangue, porque Ele nos salvou. Então, se nós ficar tentando fazer o que não é plano de Deus, nós vamos sofrer até chegar no eixo. Porque aquela peça, ela tem que ser usada. A peça tem que ser... Olha, por que quando nós fomos comprar aqui, as cadeiras, nós não compramos 200 cadeiras? Porque nós não tínhamos 200 pessoas para sentar na cadeira. As cadeiras iam ficar à toa. Agora, será que o Espírito Santo entra no homem para ficar à toa? Ele não entra no homem para ficar à toa, irmão. Nós não somos vadios do mundo, que fica aí procurando o que encontrar eles. Não. Nós sabemos por que nós estamos aqui na Terra. Amém. O que nós viemos fazer. E para onde nós estamos indo. E nós sabemos, viu? Amém. E quando nós sabemos, nós lembramos dos nossos filhos, nós lembramos dos nossos pais, dos vizinhos nós lembramos também, porque muitos deles têm sido abençoados, porque eles cuidam bem de nós. Às vezes nós saímos, a nossa casa fica lá protegida, entendeu? Porque tem vizinho cuidando, bons vizinhos, que talvez nunca chegaram aqui dentro, mas a nossa bênção, ela é irradiante. Amém. Porque não tem vizinho que nos respeita? Não tem? Tem, não tem. E será que é em vão? Agora, olha bem, ele nem sabe, e Deus está trabalhando com ele. Agora, e nós que sabemos, irmão? E nós que sabemos, nós podemos andar de qualquer jeito, meu irmão. Nós não temos direito, irmão, de ser relaxado nas coisas de Deus. Porque um dia nós não sabíamos, um dia. Aí ele nos encontrou, ele cruzou nosso caminho. E agora nós sabemos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé com o avivamento pentecostal. Deus, Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Praise the Lord. Hallelujah. Aleluia! Palmas para Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Que o Senhor continue abençoando e ungindo o evangelista Levi Claré, seu ministério, sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que bênção é reconhecer o momento que nós estamos vivendo. Aleluia, glória a Deus, é saber que Deus enviou um profeta, é saber que há uma mensagem na terra preparando uma noiva para ser arrebatada. Aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o hino. Vem, Senhor do bem, a fonte, bem celeste, Redentor, ajudai-me a entoar-te dignos hinos de louvor. Tu, Jesus, por mim morreste, quero somente viver, quero em todos os momentos